Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Renocast. Hoje um pouquinho diferente. Nossa convidada é interna, nossa convidada é especial. Ela está com a gente no dia a dia aqui na Renova. Nossa diretora, a Ellen, ela que é responsável por fazer com que as coisas aconteçam dentro dos processos corretos para que o INPI também aprove a sua marca, para que eles mantenham o seu registro em dia. Então ela é a pessoa que faz com que todo esse pacote seja entregue de maneira correta. Mas, antes de eu seguir falando com ela, eu quero também que ela se apresente um pouco, porque a gente vê ela no dia a dia, mas a gente conhece pouco. Então, por favor, Ellen, nos diga quem é você, da onde você vem, o que você faz. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um Renocast. Eu sou Ellen, eu faço parte da Renova desde 2007, eu vim um pouquinho depois do Fábio. Na época que ainda tudo era feito no papel no INPI, o protocolo todo era feito no papel, etiquetinhas recortadas das logomarcas. Hoje, graças a Deus e à tecnologia, vivemos um mundo digital. E diante do mundo digital, nós também temos que trazer um desenvolvimento digital para dentro da Renova. A gente já vem desenvolvendo esse desenvolvimento há mais de 3 anos, desenvolvendo algumas tecnologias só nossas, que servem para acompanhar os processos dos nossos clientes. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá falar um pouquinho sobre o novo momento do INPI. E que momento, né? Tem bastante coisa nova vindo aí. Então, pelo que eu acompanho há pouco tempo, de fato, o NPI, né? Mais ou menos desde que eu entrei aqui na Renova, mas vem um pacote de mudanças aí que foi dividido por etapas. Então, o NPI dividiu a primeira etapa que ele entregou em agosto, e a gente já passou por isso. Agora nós estamos num segundo momento que vai até dia 20 de setembro, e depois teremos um terceiro momento que, segundo o INPI, é a última etapa dessas principais mudanças para 2025, que se encerra em 20 de dezembro. E a partir daí fica na expectativa do que eles prometeram ainda, que é uma IA que vai contribuir muito com algumas dos processos lá dentro. O que eu mais quero ver acontecer, e eu acho que isso deve bater forte no coração de todo mundo, que é o prazo de aprovação de um registro de marca, de diminuir de 18 meses, de 15 meses, que é a expectativa hoje, para 2 meses após o momento, após o período de oposição. Então, se realmente isso acontecer, nós vamos ter um ganho gigantesco nas nossas produtividades, né? Nós vamos ter uma aceleração, né? A mudança que aconteceu agora, na verdade, já estava prevista desde 2022 no Manual de Marcas. A entrada de trâmite prioritário, tudo já estava previsto, só não estava ainda despachado e regulamentado, mas já estava previsto. Então, o que acontece agora? A partir da revista 2846, de 22/7, algumas coisas mudaram, mas se instituiu no dia 7 do 8 e dia 8 do 8 que o sistema parou para se implementar novos códigos e novos processos que estão tramitando, né? O que acontece? Nós tivemos um aumento de taxa no dia 7 do 8, que é um aumento que tem um prazo de vida de 7 do 8 para algumas coisas, alguns processos internos até dia 20 do 9. E a partir do dia 20 do 9 ele vai tramitar de uma outra forma com outro valor. Então nós temos 2 aumentos seguidos um do outro. De 7 do 8 a 20 do 9 um valor, especificamente para registro de marca, e a partir do dia 20 do 9 se institui um novo valor que vai acrescer o valor do decênio junto, o primeiro deferimento. Como acontecia antes? Antes o processo de marca era depositado agora, nesse momento vigente, é agora. Ele é feito entre depósito e não tem mais taxa de deferimento nesse período, certo? O processo ele vai passar pelo período de deferimento, de concessão, sem custo da taxa. Então, os nossos clientes que entraram conosco agora, que tiveram seus processos despachados por essas semanas, eles vão ver que não vão receber a taxa de deferimento, porque ela não vai ser cobrada agora, nesse período. Mas, a partir do dia 20 do 9, ela será juntada à taxa de depósito inicial. O que acontece? Até dia 7 do 8, a taxa para depósito de livre preenchimento era 166, 166. Nesse momento, ela está
em R$ 180, mas não é livre preenchimento, mas é uma taxa específica na classificação específica do INPI. A partir do dia 20/9, essa taxa vai passar a ser R$ 440 para empresas com desconto. Microempresa, IPP, etc., associações, cooperativas. Para empresas que são porte cheio, o porte na receita cheio, ele será de R$ 880. Então, é um aumento significativo. Por que o INPI, a justificativa do INPI é que a maior despesa no processo é esse processo de exame até o deferimento. Então, ele cobrava um valorzinho de taxa irrisório, no ponto de vista do INPI, que era o de 166, e ia cobrar o deferimento, que era todo o custo da máquina pública, ou federal no caso, né? De operação deles, ele ia cobrar lá na frente, que já tinha acontecido. Então, toda essa parte examinatória, que é mais dispendiosa para o INPE, ela vai antecipar o valor na taxa. Isso, num ponto de vista geral, vai trazer o processo um pouco mais barato do que ele é hoje em questão de taxas. A Renova vai continuar trabalhando da mesma forma, ela vai ser depósito e deferimento. Por quê? Como que legalmente, e na nossa estrutura interna, eu acho que de várias empresas que trabalham com processo de marca, eu vou cobrar uma coisa antecipada se eu não sei se vai sair aprovado ou reprovado, deferido ou indeferido. Como fazer isso? Nós vamos manter o nosso depósito de marca e deferimento. Então, o cliente vai pagar antecipado aquela taxa sem saber se o processo vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. E isso não vai ser ressarcido em momento nenhum. Isso está publicado na lei, certo? Não existirá ressarcimento de taxa paga. Se você pagou o teu deferimento hoje, que está sendo isento de deferimento, né? Você pode cobrar do INPI, isso não vai ser ressarcido. Por quê? Porque você tem o direito de pagar o deferimento para antecipar a sua concessão. Então, não precisa esperar, porque o que vai acontecer com esses deferimentos que hoje não estão sendo cobrados, taxa federal, né? Somente de taxa nós estamos falando. Eles vão ser publicados após o período extraordinário final desse processo. Então, por isso que cada vez mais a gente afunila, o INPI afunila para que você tenha alguém que acompanhe o seu processo de marca. Não existe hoje você dizer que você vai depositar uma marca que é importante para você sem ter alguém acompanhando. Porque se esse movimento que está publicado, que já está no manual desde 2022, ele acontecer da forma que ele precisa acontecer e que está previsto até 2027 a gente ter o processo aprovado em um mês após o prazo de oposição, isso é muito rápido. Então, isso é muito rápido. Quantas outras marcas, gente, vocês têm ideia de quantas outras vão ser aprovadas junto com o teu processo? Quantos outros processos? Isso, a confusão que vai ser. O número de caducidade, de nulidade que vai ter de marcas aprovadas. E não só isso. Voltando para a questão legal. Quando eu cobro antecipadamente a taxa de concessão de aprovação do processo, eu dou a entender que tudo vai ser aprovado. Eu dou a entender que não vai mais ter indeferimento. E isso não existe. Porque hoje o nível de indeferimento é 30% mais ou menos dos processos depositados. A gente já tem uma fila de processo com recurso contra indeferimento de uma média de até 4 anos parados por causa do quê? Análise do recurso do indeferimento. Então, se essa fila já está parada, você imagina com isso sendo aprovado em 3, 4 meses, o quanto essa fila ela vai ficar mais robusta, cada vez mais robusta, mais processo. Quem vai julgar, como vai ser julgado. Então, tudo é novidade, gente, não tem como a gente prever como tudo isso vai ser. Sim. Então, voltando um pouquinho a toda essa análise que tu fez agora. Quem já é cliente da Renova está acostumado a pagar a taxa de 166, ela não existe mais. Não. A partir do dia 7 do 8, até dia 20, ela passou a ser R$ 180 reais para a descrição pré-definida. Isso, e com desconto, né? E com desconto. E a partir do dia 20, ela vai ter mais um aumento ainda. Para 440. Então, e nesse momento, o cara que fez a marca lá atrás com a gente, 2 anos atrás, pagou os 166, teve a taxa do deferimento
que aconteceu nesse período de transição, por exemplo. Antes ainda, tá. que ele teve que pagar a taxa do Sim. deferimento por processo. Se ele fez um registro e pagou 166 e a marca dele foi aprovada nesse período, ele não teve mais a taxa de deferimento. No período de 7 do 8 a 20, ele não tem mais a taxa de deferimento. Então ele... A não ser que ele tenha urgência na concessão. Se ele tiver urgência na concessão, é aconselhável que ele pague, porque essa concessão só vai se dar daqui quase 90 dias, que é o final do prazo extraordinário. Entendi. E aí, a partir do dia 19 agora, aliás, a partir do dia 8 do 8 até o dia 20 do 9, a taxa muda e também não tem a taxa de deferimento para quem tiver o processo aprovado nessa janela. Período. Isso. Mas ele entrou com o processo agora, 180, e for aprovado lá atrás, daqui 2 anos, ele vai ter a taxa do deferimento ainda? Ele não vai ter, mas ele pode sofrer uma exigência. Se o INPI considerar válido, ele pode sofrer uma exigência de complementação de retribuição, se ele fizer no período entre agora e dia 20, né? Do 9. 20 do 9. Pode. Então ele pode sofrer uma exigência de complementação de valor. De taxa. Isso. Entendi. E a partir do dia 20, então dia 21, começam-se a cobrar as novas taxas com preço cheio. Vale? Preço cheio que eu quero me referir é a taxa de registro, mais a taxa do deferimento somada, que aí vai valer a marca para os próximos 10 anos, é isso? Se ela for aprovada? Não, vai continuar o mesmo trâmite. O trâmite vai ser o mesmo. Você vai ter depósito, prazo de exame, um ano e 6 meses, 18 meses, hoje em média, né? Se não sofrer oposição e etc., que vai atrasar esse processo, natural. Se for correr um ciclo normal, isso, ele vai chegar lá, ele vai ser deferido, nada do fluxo vai mudar. Ele vai ser deferido e vai ser concedido, da mesma forma que acontece hoje. Entendi. No mesmo fluxo. Aí, lá depois da concessão, taxa que já foi cobrada. A taxa vai ser cobrada antecipada. Só que o que acontece, no meu ponto de vista, quando a gente fala em taxa antecipada, digamos que eu sou um banco de marcas, certo? Eu tenho a intenção de lançar 10 marcas no mercado. Mas nesse período de julgamento do INPI, eu desisti. O que vai acontecer se eu fizer esse pagamento dessa taxa a partir do dia 20 agora, com a concessão, que a taxa é única, né? Que vai acontecer? Essa taxa vai ser esse processo vai ser deferido direto. Mas ele não existe. Não existe. A empresa não usa, às vezes nem a empresa mais existe. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um grande número de processos vigentes que a gente não vai ter informação para dizer se esse processo existe e quanto eu vou prejudicar outros clientes que gostariam de estar usando aquela marca, que teriam o processo, que poderiam ter esse processo aprovado, né, por falta do pagamento do outro. Por exemplo, se eu hoje deposito uma marca, eu tenho um banco de marcas, eu deposito 10 marcas. Chega lá na hora de pagar o deferimento, que a marca vai ser deferida lá na frente, eu vou escolher pagar ou não pagar. Porque a empresa não existe mais, porque a marca não pegou, não vai ser lançada, por N motivos que o mercado vai nos oferecer. Sim. E da minha escolha. Eu vou fazer a escolha. E aí, essa marca vai ficar liberada para outros. Pode ser que tenham outros processos que estão parados por causa da minha marca que eu não vou usar. Isso não vai mais acontecer. Porque essa marca vai ficar ativa. Ela vai ser aprovada direto e ela vai ficar ativa sem ninguém saber se usa ou não. Isso. E aí vai ter que ter um banco de dados que a gente possa descobrir ou tentar entender se esse processo é vigente ou não é vigente e etc. Um número gigante de nulidade, um número gigante posterior a isso de caducidade. Isso se conseguir pegar no prazo de nulidade, né? Porque se perde o prazo de nulidade é 5 anos de proteção. Isso. E aí sim vai pedir a caducidade. Então, às vezes, perde-se muito nesse sentido de mercado. Isso. Por conta de um ajuste que não ficou ainda muito bem embasado, de certa forma. Ficou confuso. O INPI fez várias mesas redondas, vários debates
com vários procuradores, inclusive com procuradores gigantescos no Brasil, e tudo que foi debatido lá não foi o que foi trazido para publicação legal. Então, está tendo muito questionamento, mas eles não vão voltar atrás, porque isso está publicado, está oficializado no Diário Oficial, então isso não vai voltar atrás. A gente vai ter que só se ajustar isso. E cada vez mais você vai ter que ter alguém por trás cuidando do seu intangível, porque tudo isso vai demandar processo jurídico. Notificação extrajudicial, você vai notificar Instagram, você vai fazer uma porção de movimento para saber se esses processos existem, se essa marca efetivamente está ativa ou não. Alguém vai ter que ficar trabalhando por trás da marca, investigando se aquela outra marca que ele tem interesse está disponível no mercado também. Isso, se está vigente. Para que ele possa daqui a pouco fazer um registro com aquele nome, com aquela marca. Ou seguir com o registro, né? Porque às vezes ele pensa, ó, se eu deposito uma marca hoje, você deposita no mês que vem, a mesma marca. A minha tem prioridade porque é anterior. Então a minha vai ser aprovada direto, ok? Não sofreu nada, ela vai ser aprovada direto. Mas eu não vou usar. Eu desisti do processo. Mas eu não fui lá e desisti, porque eu não tenho um procurador. Eu nem sei que aquilo foi aprovado ou foi... Né? Eu sou uma pessoa comum, eu depositei meu próprio processo. E aquela marca vai estar lá. Para o órgão federal, ela está vigente e ela está ativa. E você está aqui se batendo porque você já está com toda a tua estrutura de franquia preparada para se lançar no mercado com a mesma marca, mas o teu processo vai ser indeferido por causa do meu. Mas o meu, em tese legalmente, está ativo. Como que você vai provar que esse processo não está ativo? Então vai demandar uma estrutura muito grande por trás de cada processo para que a gente possa provar e comprovar e recomprovar que é um processo que foi desistido, que não foi desistido, que não existe, e etc. E então, etc. É isso aí, cada vez mais vai precisar de alguém olhando para a marca, olhando para a empresa, pensando no qual é o próximo passo para que eu mantenha a tua marca blindada, para que eu mantenha a tua marca segura e, ao mesmo tempo, apoiando para que a gente consiga novos registros, porque vai ficar mais difícil, porque pode abrir abrir uma torneira aí que vai cair tanto registro para dentro do NPI que talvez eles mesmos percam o controle. Exato. E aí, junto com essa mudança, nós temos alguns exames prioritários de marca que também já estavam no manual de marcas, mas que não estava legalizado. E esses exames prioritários também vão fazer com o quê? Vai trazer uma nova arrecadação para o INPI, porque é uma taxa diferente, né? Você está pedindo um exame prioritário que já existe em patente desde 2000 e lá vai bolinha. Você vai trazer esse processo para o julgamento, mas você não traz só o teu. Quando eu peço exame prioritário de uma marca, porque eu tenho uma ação judicial contra essa marca, porque eu tenho vantagens como idoso, deficiente, PCD, todas essas questões, e mais ainda, tem mais um trâmite, né? Política pública, exame judicial, processo judicial, PF, pessoas mentoradas pelo INPI, também tem isso. Então, vai ter o exame prioritário. O que é o exame prioritário? Que passou a ser vigente com 1.200 cotas no Brasil, a partir do dia... Era para ser vigente a partir do dia 9, né? Mas foi dia 8/8, acho que ele antecipou um pouquinho, né? Eu posso solicitar, se eu for idoso, por exemplo, que a minha marca seja julgada prioritariamente. E quanto tempo eles falaram? Não tem prazo. Mas, prioritariamente, ele vai fazer como a patente média hoje, quando a gente pede um exame prioritário, apesar de agora estar mais lento do que era o ano passado, uma média de 8 meses na patente, o julgamento. Menos, mais, mas a gente sempre deixa uma média mais gordinha, porque um órgão federal a gente não pode prever, né? Na marca não tem previsão, mas você tem... nós fizemos alguns exames prioritários por ação judicial, por etc., idoso. Então, vamos ver, não sabemos ainda se entramos nas 1.200 cotas. Por quê? Não foi nem divulgado isso. Não, e ainda não foi publicado.
Então, o que não entrou nas primeiras cotas, nas 1.200, eles vão disponibilizar mais algumas cotas e aí vai sendo publicado lentamente. E quem está na fila do exame prioritário que solicitou agora, vai entrando nas remessas posteriores. Entendi. E o que mais que tem de mudança programada? E o que mais que tem de mudança programada pelo INPI até 20 de dezembro, que é, digamos, a data final, data corte que eles estão prometendo? Nós temos 2 códigos novos que vão entrar aqui e um deles que é muito importante. O outro eu nem vou comentar porque não vai fazer diferença para quem está nos assistindo, que é a oposição 2.0. Você vai conseguir fazer oposições sem alegações, sem 40, 50 páginas de alegações. Você vai usar o artigo específico da Lei de Propriedade Industrial para citar processos, citar processos que são idênticos àquela marca que você está pleiteando, né, junto ao INPI. Então você só vai indicar os processos. Vai ficar parecido com a resposta que o INPI nos dá, muitas vezes, não é isso? 2.0. Eles vão lá, eles citam qual é o processo, se baseiam no artigo e passam o nome do titular. Uhum. É isso aí. É baseado exatamente nesse artigo. Por quê? Qual é o artigo, Fábio? Eu tinha ele de cabeça, agora me deu um... É o artigo 19 da LPI, né? Eu ia dizer, né? 19 ou 13? 19. É o artigo 19. Ele fala especificamente em processos idênticos, sim, né? Então, o que tu vai fazer? Essa oposição 2.0, ela tem uma taxa diferente também, né? Só vai estar... Ele só vai estar ativo a partir do dia 20/12. Então, essa oposição 2.0, ela vai ser um facilitador para o INPI, não para quem está fazendo as oposições aqui e querendo argumentar a respeito daquilo. Porque o processo idêntico, tá, ok, o processo é idêntico, ou é parecido, mas eu tenho argumentos. Todo processo jurídico vai trazer alegações para embasar aquilo. E isso não vai poder acontecer na oposição 2.0. Você só vai indicar os números de processo e encerrou. Não tem alegação, não tem papel e não tem pauta para ser lida. Porque é isso o que acontece hoje. Como a gente tem um volume muito grande de oposição, porque a gente tem um volume muito grande de pós de marca, esse exame da oposição, que é o exame preliminar do processo até ser deferido, que nós falamos no início, quando você pega um processo que sofreu 3 oposições, se cada oposição tem 40, 50 páginas, quanto tempo demanda para a gente ler tudo isso? O técnico lê, né? Se certificar e averiguar se é isso, daquilo, porque ele vai fazer uma averiguação toda, né? Quanto tempo isso leva? E é isso que eles querem diminuir, eles querem prioritar isso, trazer para um acelerar. Tentar agilizar o processo no exame. Na hora que eles vão avaliar se realmente faz sentido ou não. A oposição normal vai continuar existindo, porque precisa existir, porque há processo que demanda alegação, exatamente. Agora a 2.0 vai entrar, no meu ponto de vista, numa questão de arrecadação, porque a gente tem uma demanda muito grande de oposição, né? E que vai aumentar ainda mais essa demanda, mas como vai aumentar, eles vão arrecadar mais naquela para poder suprir o exame das outras que tem um valor menor, né? Então, se eu entrar com uma oposição contra uma marca, meu nome é Ivanor e está registrado, e uma outra pessoa tenta registrar Ivanor. Na mesma classe. Na mesma classe. E existem outros processos também semelhantes ao meu. Eu pego os processos deles, mais o meu, e argumento para o INPI para não aprovar aquele. Só ponto. Eu não argumento. Desculpa. Não tenho nem boto não tenho número nem do campo, processo. Não tenho nem campo de argumentação. Você só vai ter o campo para pôr o número do processo. E daí o próprio sistema identifica e pronto, encerrado. Então, eu acho que, em resumo, o que a gente vai fazer é o trabalho deles. Isso, de fato. Nós vamos trazer o trabalho para dentro dos escritórios. Sim. Exatamente. Que é o que eles já faziam isso antes, a gente vai ter acesso a fazer também.
Perfeitamente. E a oposição vai se dar assim, só a partir do dia 20/12 ainda, né? Uhum. A gente não sabe como esse julgamento vai ser, porque também o NPI não coloca prazo para nada do que ele se propõe a fazer, né? Então a gente vai ter que, com a nossa vivência, a experiência do dia a dia, semanalmente de revista, a gente vai identificando como vai acontecer. Mas um marco que a gente aguardava, que todo mundo aguardava, do trâmite prioritário, né? Voltando para o que nós estávamos falando, o trâmite prioritário é um marco, né? De julgamento, de aceleração de processo. Sim, acho que isso na verdade, a própria oposição 2.0 também, se a gente for parar para analisar, vai ter processos e marcas que vai simplificar o trabalho para nós também, de certa forma, porque tem algumas que são extremamente parecidas. Exato. Que não existe uma distintividade ou algum elemento que cause uma desigualdade entre as marcas para a gente poder dizer que é uma marca única, exclusiva. Então, de certa forma, tem um viés interessante também que a gente possa se aproveitar. Mas, em contrapartida disso, você vai ter um cliente que quer resguardar a sua marca praticamente em todas as classes. Ele vai ter que argumentar, ele vai ter que fazer alegações para se opor a vários processos que talvez... E aí vem a argumentação. Isso, exato. Uhum. Que não vai coincidir com o artigo 119, com o artigo 19. As taxas, elas passam a ser 860 e 1.720. 860 para empresas de simples, IME, que são as de menor, de porte menor, e as de porte maior, 1.720. Isso já inclui, então, a taxa do depósito e a do deferimento. Isso, uma taxa única no depósito. Claro que, olhando do ponto de vista econômico de quem está começando, por exemplo, se eu estou começando uma empresa e você me diz que a taxa para iniciar é 860 e era 166 ou 415, a gente percebe um salto muito grande. Significativo. Isso. Que vai impactar, é óbvio, nos novos depósitos, nos novos processos de marca, né? Na capacidade de pagamento das empresas. Perfeito. O início vai ser muito mais caro, mas depois ele não vai ter taxa para pagar. Não, porque daí dilui, né? Exato. Então, aí vem a importância de novo da forma como a Renova também se posiciona no trabalho, né? Nós temos um formato de trabalho que é por consultoria. Dentro dessa consultoria, a gente faz um trabalho diferenciado, onde as defesas, todos os processos que você precisar trabalhar dentro do NPI, seja para se manifestar uma oposição, para se defender ou para até mesmo se opor a um ou outro processo, isso tudo fica incluso dentro de uma mensalidade. E aí você consegue, no formato de oposição 2.0, exames prioritários, tudo isso você vai ter já diluído nesse valor e a gente faz um trabalho diferente no seu dia a dia, onde você vai simplesmente nos dizer o sim ou não e a gente vai estar fazendo toda a ação o tempo todo aqui, sem necessariamente ter atender por demanda. Vai ser um trabalho muito mais olhando para que você tenha uma gestão preventiva completa, já com a ação dentro dessa gestão. Então, você não corre mais esse risco de ter que se preocupar se faz sentido ou não faz sentido e o investimento. Você só vai se preocupar, de fato, com a necessidade. Então, com o agir, o resto é tudo por nossa conta. Toda a gestão é feita por nós. Então, é praticamente uma mentoria. Praticamente é uma mentoria. A gente vai cuidar do teu principal patrimônio legalmente. A gente vai tomar conta dele para que ele esteja sempre blindado, para que você não corra nenhum risco de perder ou de ter alguém tentando imitar a sua marca no mercado. Exato. E aí, Ellen, eu queria também que se a gente puder direcionar um pouco sobre o que vem em 2026, 2027, se você entende que faz sentido a gente começar a abordar isso agora, ou se ainda é muito cru, porque a gente viu na última transmissão que o INPI fez, que tem muitas coisas que eles já estão planejando para 2026, para 2027, e coisas que vai vir lá para 2030 ainda. Uhum.
E nesse percurso todo que eles estão planejando, tem alguma coisa que a gente precisa destacar para agora? Tem algum ponto que a gente precisa acompanhar agora? Ou de fato a gente tem que aguardar, ver como é que vai ser essa movimentação e o que a Renova já tem pensado para poder também se adequar às tecnologias, às novidades que vêm por aí? O que o INPI vai trazer, a gente vai pincelar, porque falar verdadeiramente não tem como, Iva, porque eles não têm previsão. Como todo esse trâmite prioritário que está sendo agora em 2025, que saiu agora, dia 7/8, ele está previsto desde o Manual de Marcas 2022. Então, você veja que não existe uma previsão. Isso, foi logo ali. Então, a previsão, claro, de antecipar o processo, o julgamento de um processo de marca, trazer para muito poucos meses, né? 3, 4, eles dizem que partindo do prazo da publicação, o prazo da oposição, 1 mês, isso está publicado, né? 1 mês é para sair aprovado o processo. Então, falar, né? E papel aceita tudo. Vamos esperar ver quando isso vai acontecer. O desenvolvimento de uma inteligência artificial, eles já estão com um programa todo junto para fazer busca, para trazer parecer a respeito de busca. Então, isso é um marco no INPI, porque o sistema do INPI de busca é muito, extremamente arcaico, muito ruim de fazer busca mesmo, por isso que todas as empresas têm o seu próprio software, têm a sua própria IA, nós temos o nosso próprio algoritmo aí buscando todas as publicações semanais, marcas semelhantes, marcas parecidas, termos parecidos, tudo isso. E estamos no desenvolvimento também de visualizar logomarcas parecidas. Isso existe, mas ainda não é 100% eficaz. Então, nós temos o nosso compromisso em estar sempre nos aperfeiçoando. Se nós formos esperar o INPI para isso acontecer, a gente não tem um prazo para acontecer. Então, é claro que por trás de tudo isso, nós já temos há mais de 3 anos já um algoritmo vendo os processos que são publicados, oferecendo e mostrando para o cliente, olha, esse processo é parecido com o seu, esse é parecido com aquele, esse é parecido com aquele outro. E isso é fundamental quando a gente fala em acompanhamento. Falar em depósito de marca, gente, mais uma vez, qualquer pessoa faz um depósito de marca. O que vem após isso, posterior a isso, daí é totalmente diferente. Aí a gente vai falar de ação judicial, a gente vai falar em processo envolvido em processo de recuperação judicial, a marca. Então, nós temos uma gama judicial por baixo da propriedade industrial e intelectual que vai muito além do que se consegue pedir para o ChatGPT, por exemplo, o que é um depósito de marca. É isso que a gente tem que fomentar e a Renova sempre muito comprometida com isso. A gente busca de todas as tecnologias e desenvolver todas elas possível, né? Que estejam ao nosso alcance nesse momento, ao alcance do mundo globalizado, né? Para que a gente melhore o atendimento ao nosso cliente. Maravilha. Eu sempre também olhei muito para isso, assim, depositar a marca qualquer um consegue, porque é um cadastro e uma informação, é isso que tu vai fazer lá. Mas eu gosto de falar isso para as pessoas que eu atendo, que a Renova, o trabalho da Renova começa antes disso. Porque a pesquisa que a gente faz para entender se a marca está disponível, se existe a possibilidade de registrar ou não, você trabalha com um órgão que é extremamente subjetivo. São pessoas que estão dizendo sim ou não para cada registro de marca. Uhum. Então, se a gente vai e faz um depósito de marca sem fazer a pesquisa, a chance de ter aprovação é a mesma que de não. 50% contra 50%. Agora, se existe uma única marca na mesma classe e a pessoa não fez a pesquisa antes, a chance é 0% de ter um registro. Então, o trabalho começa muito antes. E não é simplesmente digitar o nome. Essa semana mesmo, a gente atendeu uma pessoa que pesquisou o nome e disse, eu vi que está disponível. Aí eu disse, deixa eu entender essa pesquisa de fato. A gente fez a pesquisa, repetiu a pesquisa, a gente viu que não está disponível. É claro. Então, por quê? Porque tu vai lá e só digita o nome. Ivanor Carlos. Tu sabe fazer, né, a pesquisa. Olha, gente, o Fábio está há mais tempo que eu, mas eu já há 20 anos. Eu vou dizer para você, hoje tem marca que você faz uma pesquisa, Iva, que você vai levar um dia para entender se dá para fazer ou se não dá para fazer. É muita marca registrada. Isso, porque ela tem ali 20 páginas de processo. Cada página de processo com 100 processos.
Quantos processos dá isso para você entender a classe, se está aprovado, o que aconteceu com os processos ao longo do tempo? Então, processo, registro de marca hoje, ele é baseado na tua experiência de julgamento ao longo dos anos do INPI. Tem muito mais isso do que tem, né, e entender a busca e ter um instrumento que faça uma busca correta e poder analisar essa busca. Justo. Porque se a gente não tem know-how, tu vai analisar a busca e vai dizer, não, mas tem todos esses aqui, que status estão todos esses aqui? Cada um está no status. Um está indeferido, outro está aprovado, outro está certificado, outro está... Cada um está num processo. Um está judicializado, o outro não está. Às vezes tem 3 empresas com o mesmo nome que mudam uma palavra no final. Exato. E foram as 3 aprovadas. Isso. Então também muda o julgamento de como que você vai... eu acho que a palavra principal nesse caso é de fato a experiência, né? Então isso nós vemos no dia a dia e aprendemos no dia a dia, que é a experiência, o conhecimento em relação a analisar essas 20 páginas é o que faz a diferença na hora de conseguir ter o sucesso ou não na aprovação de uma marca. Baixar a cabeça e pesquisar como eu posso dizer, esmiuçar, sabe? Abrir aquilo é uma caixa, né? É uma cebola com várias camadas, é mais fácil de explicar, né? Uma busca de marca, depende da marca, é uma cebola com várias, tu vai tirando camada, e tu vai tendo um entendimento. Assim como é no processo judicial, as jurisprudências, tudo que vai sendo julgado, todos os julgamentos, eles vão servindo de base para outros. O INPI não é diferente. Tudo que vai sendo, todas as decisões em cada processo, ela vai servir de base para a nossa análise aqui na frente. Então, realmente, não é só fazer uma busca e dizer, não, isso aqui passa, isso aqui não passa. Então, o nosso trabalho, ele já começa aqui, segue depois no depósito, que é quando a gente vai fazer a peça para depositar da maneira correta, a descrição da maneira correta, tudo certinho, para que tenha argumento e embasamento para a aprovação. E aí segue no monitoramento, que é quando a gente vai acompanhar se tem registro igual, se tem alguém tentando derrubar a marca, se tem alguém tentando fazer uma parecida. Segue todo esse monitoramento, que é frequente e o tempo inteiro, até na aprovação final, que é quando chega o deferimento, e aí sim a gente pode comemorar e celebrar com os clientes que deu tudo certo. Isso, e tentando ao máximo, no máximo de esforço, todo esse período inicial ao final, que nunca vai ter fim, que o processo de marca não tem fim, né? Ele vai ser prorrogado enquanto a pessoa quiser, tentar deixar o cliente o mais educado possível nos termos que são legais. Porque ele vai, com qualquer pessoa que ele for falar, ele vai saber falar que ele sofreu uma oposição, que ele se manifestou, que o processo dele foi indeferido. Por que nós mantemos na conversa com o nosso cliente sempre os termos que são os termos legais? A gente não coloca uma figurinha, não. Por quê? Porque o cliente vai se educando nessa linguagem e ele vai aprendendo com o tempo a importância daquilo. Qualquer um que ele for falar, ele vai dizer, não, eu sei falar, meu processo foi assim, e tá assim, e isso traz autonomia para o cliente e traz uma confiança também. Entendimento, né, dele poder argumentar com qualquer... Porque hoje, ligação de golpe é o dia inteiro, né? Qualquer publicação que sai na revista do INPI que é pública, é uma ligação, é um e-mail, é uma chave Pix que te manda para você pagar isso, para você fazer aquilo. Então, se ele já é nosso cliente da base, assim, ele já vai saber até argumentar com a ligação do golpe e dizer, não, o meu processo não está assim, está assado, sabe? Sim. E isso é trazer uma educação da propriedade industrial para o público em geral, né? Sim, e eu concordo, a gente explica de uma maneira simples, mas sem abandonar os termos legais. E porque senão, quando você mascara um termo legal, você nunca vai deixar ele ciente do que realmente é. O termo é oposição. O que é uma oposição? Você vai se opor, eu não concordo com aquele processo. O Fábio usa muito isso, né? Não concordo com aquilo, né? Discordo daquilo. E é assim, e passa a fazer parte do vocabulário, né, dele no dia a dia e vai... Fica mais fácil para entender. Para nós depois conversar com o cliente. Maravilha. Ellen, temos mais alguma coisa para a gente
trazer de repente nesse momento? Não, acho que agora encerramos. Vamos esperar o INPI, as coisas se ajustarem para a gente trazer o resto das novidades. Tem bastante coisa que eles prometeram ainda, né? Tem. Então vamos aguardar ansiosos por isso. Ellen, obrigado por essa participação com a Eu gente. que agradeço. Espero te ver mais vezes aqui nessa conversa. Vamos nos encontrar muito. Que a gente possa construir muito material para que deixar lúcido para os nossos clientes e para quem está começando a criar essa consciência sobre o risco de marca, o quanto é importante você resguardar tudo isso, o quanto é importante você blindar o teu bem o mais precioso, o teu legado, a tua história. Porque os bens materiais, todos eles ficam, né? Assim é na vida, assim é na empresa também. Uhum. Os bens materiais, eles vão e voltam, ficam, se perdem, se constrói de novo, mas aquilo que você construiu como hegemonia, como história, como legado, de significado na marca, ele permanece para sempre na história. Então, eu acho que esse é a principal mensagem que a gente precisa vir de fato trazer para os nossos clientes e para as pessoas que seguem a gente. De fato, o patrimônio intangível, tudo que é propriedade industrial e intelectual de uma empresa, é a base da construção, é a estrutura, é a fundação de qualquer empresa. Então, se você não tem isso bem blindado, bem protegido, você não vai muito longe, porque muitas coisas podem acontecer e tem empresas que vão muito longe sem o processo, né? E daí chega com uma estrutura, com uma marca consolidada no mercado e precisa mudar de marca por não ter se precavido antes, né? Então, o compromisso da Renova é esse, é blindar 100% do seu patrimônio intangível. E quem quer te encontrar, Ellen, faz como? Conta para nós também. Não encontra. Nas redes sociais, nós vamos estar sempre aí no Instagram da Renova, @renovamarcas, o meu é HEHack, se vocês quiserem me seguir. Muito obrigado, Ellen. Obrigada a você. E até a próxima, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, nos vemos gente. no próximo.